no meio da semana e viemos aqui aprender mais e mais sobre a palavra do nosso grande Deus. Nesse momento nós vamos cantar, que enquanto nós cantamos, meditemos na letra desse hino e oremos ao nosso Deus. Que essas músicas vão pedir que o Espírito de Deus habite em nós, nos dê o entendimento e que essa palavra possa nos transformar a cada dia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Amém. E nós vamos continuar louvando a esse Deus, que mesmo quando nós somos fracos, Ele nos torna fortes. Que você possa meditar na letra desse hino. A gente pede que coloque de novo a música
Coloque do começo e aumente um pouquinho o som desse microfone número 3, né? 3. Por favor. Às vezes eu sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o seu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Amém. Um cordial boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós essa noite. Que alegria retornarmos aqui na casa do Senhor, nesse local sagrado, para termos um encontro com a vida. Encontros como esse, meus amigos e irmãos, são encontros inesquecíveis. Nunca vamos esquecer desses momentos tão especiais em que passamos na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo. Uma delas está aí, né? Ok, a remanescente. Obrigado a vocês três pelas músicas inspiradoras. Nós vamos fazer uma oração, como sempre a gente faz, antes de abrirmos a Bíblia, e eu convido você a fechar os olhos para isso. Nosso maravilhoso Deus, elevamos a Ti esse de adoração ao Senhor, o Senhor Deus Trino, o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Ti, ó Pai, a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Tira de nós, ó Pai, o orgulho, a inveja, a mágoa, os maus pensamentos. Tira de nós o ressentimento. Tira de nós tudo aquilo que o Senhor nunca colocou em nosso coração. Purifica-nos com o sangue de Jesus e nos batize com o poder magnífico do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, o mesmo que inspirou os homens a escrever a Tua palavra. Por favor, Senhor Deus Espírito Santo, venha nesta noite, se manifeste aqui em nosso meio, se movimente nesta igreja, faça milagres conforme a Tua santa vontade. Se há alguém perturbado por alguma coisa, que o Senhor liberta essa pessoa da perturbação. Se alguém está preocupado com alguma situação, seja financeira, seja familiar, seja questão de saúde, por favor, ó Pai, tranquiliza essa pessoa, dando-lhe a certeza que o Senhor está na direção
e já está cuidando de tudo. Ó Pai querido, se alguém nessa noite triste por algum motivo, rogamos a tua alegria. Se alguém angustiado, rogamos a tua paz. E se alguém com a consciência culpada, pedimos que perdoe os seus pecados e lhe dê uma consciência tranquila. E se alguém que ainda não tomou a decisão para ser batizado, ó Deus, que a tua palavra toque o coração, que o teu Espírito faça a obra e que essa pessoa se decida antes que a porta da graça se feche. Convidamos o Senhor para ser o nosso pregador, para falar conosco, nos ensinar, em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente sempre faz uma recapitulação daquilo que vimos ontem, para avançarmos e assim termos a mesma linha de raciocínio. O assunto de hoje, como nós introduzimos ontem, hoje é a continuação, são as revelações sobre o chifre pequeno. O profeta Daniel, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 7, havia tido sonhos e visões de 4 animais. E você já sabe quais são esses 4 animais. E a gente sempre pergunta, foi sonho ou foi um pesadelo, né? Aparentemente foi um pesadelo, mas na verdade foram sonhos e visões. E de acordo com a Bíblia, ele sonhou com um leão. Na sequência foi um leão com asas de águia. Depois um urso com 3 costelas na boca. Esse aqui está bem fraquinho, né, gente? Esse urso de hoje está meio, né? Mas tá bom, ilustra bem. Então veja, esse urso aqui tem 3 costelas na boca. O terceiro é o leopardo, que tem 4 asas e 4 cabeças. E por último, o animal terrível, espantoso, sobremodo forte. Ele tem dentes de ferro, as unhas são de bronze. Ele devora tudo, até o que sobra. Era diferente dos outros e tinha quantos chifres? Quem se lembra? 10 chifres. Muito bem. No meio dos 10 sobe o chifre pequeno, que destrói 3 dos 10. Esse chifre pequeno, ele surge desse 4º animal e representa também um poder. Lembrando que esses 4 animais, quem já veio dias atrás, está sabendo que esses 4 animais, na verdade, são 4 reis ou reinos que já dominaram esse planeta. Aí tem um destaque para o chifre pequeno, que surge do 4º animal e já surge destruindo 3. Esses 3 chifres aqui, que representam reinos, foram destruídos pelo reino e o poder do chifre pequeno. Destacamos também que o chifre pequeno tem olhos, tem uma boca e tem nariz também, né? Tem olhos, tem boca, e essa boca diz blasfêmia. Quem se lembra o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus, querer ser Deus na terra. Isso é blasfêmia. Só Deus é digno de ser adorado e tem toda a autoridade para perdoar os nossos pecados. Há 539 a.C., as suas asas é uma grande velocidade nas conquistas com que os reis da Babilônia dominavam as outras nações. A Babilônia sempre foi simbolizada por um leão com asas, o rei da selva. O segundo animal, que é o urso na boca, representa a nação medo-persa, que dominou de 539 a 331 antes de Cristo nascer. As 3 costelas na boca do urso são as 3 nações as que mais ofereciam resistência ao domínio medo-persa, ou seja, a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. Ok? O leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, representa a Grécia, que dominou de 331 a 168 a.C., com uma grande velocidade. Essa velocidade é bem característica do seu principal líder, Alexandre o Grande. Ele era um grande dominador, mas não se dominava. E você sabe que o domínio próprio é fruto do Espírito. E se a pessoa recebe o Espírito Santo e mantém comunhão com Deus, ele tem domínio próprio. Infelizmente, Alexandre morreu de tanta intemperança, de tanta bebida alcoólica, e morreu no auge da sua carreira, com 32 anos de idade. E no lugar dele, 4 homens assumiram o controle da Grécia, que foram seus principais generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco.
até o ano 168 a.C. Depois veio o quarto animal. Esse aqui é mais feio, né, gente? Olha que coisa. Esse animal feio, bicho feio, horrível, representa o quarto império mundial, que foi o Império Romano. Roma na sua primeira fase, e a primeira fase romana é pagã ou imperial dos seus imperadores, Césares, ok? Então Roma tem essa primeira fase pagã, que foi de 168 a.C. a 476 DC, depois de Cristo. Lembrando que esses imperadores eram licenciosos, assim por diante. De acordo com o Dr. Rodrigo Silva, muitos imperadores romanos, em uma determinada época do ano, se reuniam para festas bacanais, festas de orgia, festas de bebedeiras, de danças e de idolatria. E foi a partir dessas reuniões que surgiu o carnaval. A palavra carnaval, carnevale, prazer da carne. E vem de Roma, vem dessas reuniões de imperadores dos Césares romanos. Ok? Muito bem. Em 476, Roma é dividida. Ou seja, 10 tribos bárbaras, literalmente, irmãos, 10 tribos bárbaras fizeram a divisão do Império Romano, e aí se tornou a Europa Ocidental. Só que, após essa divisão, após o ano 476, surge com força o chifre pequeno. Esse é o nosso foco. O chifre pequeno surge do quarto animal. Lembrando que o chifre pequeno não vem do leão, não surge da cabeça do leão. O leão tem asas, não tem chifre. Isso quer dizer que o chifre pequeno não vem da Babilônia. Se não vem da Babilônia, não é nenhum rei da Babilônia. Por mais blasfemo que fosse Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar e outros, eles não representam o chifre pequeno. O chifre pequeno também não vem do urso, ou seja, da nação medo-persa. Nenhum rei da Média Pérsia, Artaxerxes, Ciro, Dario, representa o chifre pequeno. Também o chifre pequeno não vem do leopardo, do terceiro animal, que é a Grécia. Ou seja, o chifre pequeno não surge de nenhuma das 4 cabeças do leopardo. Isso quer dizer que ele não vem da Grécia. Se não vem da Grécia, como já foi mencionado aqui, não é Antíoco IV Epifânio, como os nossos amigos evangélicos afirmam. Amigos, o chifre pequeno vem justamente do quarto animal. Ou seja, o chifre pequeno vem do Império Romano, vem do paganismo de Roma, do imperialismo de Roma, dos Césares de Roma, da política de Roma. Só que o chifre pequeno é uma fase cristã do Império Romano. Só que a fase cristã de Roma se funde com a fase pagã. E o cristianismo de Roma é paganizado. Tem ensinos e dogmas que não existem na Bíblia, mas que vêm do paganismo. E aí se configura algo semelhante à besta do Apocalipse que veremos hoje, pela graça do Senhor. Porque esse chifre pequeno, meus amigos, é religioso. Ele tem olhos, tem boca, diz blasfêmia, ou seja, quer ser Deus na terra, quer ser adorado. Então veja, adoração, quer ser Deus, é algo religioso. Só que é um sistema religioso antagônico contra Deus. É o anticristo, como vimos ontem. Ok. Ontem nós fizemos um paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 12. E foi assim. Aqui está, e hoje nós vamos fazer um paralelo com Apocalipse 13. Chifre pequeno, Daniel 7, com a besta de Apocalipse 13. Mas ontem nós vimos as principais características bíblicas do chifre pequeno na Bíblia. Em Daniel 7, verso 21, nós encontramos alguns outros detalhes além daqueles que sabemos. Tem olhos, tem boca, diz blasfêmia, abateu ou destruiu 3 reis, vândalos, érulos e ostrogodos. Aí o verso 21 diz: eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Nós vimos ontem que esses santos, em Apocalipse 14, verso 12,
são destacados com duas principais características. Primeira característica dos santos, qual é? Guardam os mandamentos de Deus. Segunda característica, tenha fé em Jesus. Vamos de novo, para você participar mais? Vamos lá. Primeira característica dos santos. Segunda, muito bem, é desse povo que o chifre pequeno especialmente não gosta. Irmãos, o ataque do inferno é contra quem se opuser a ele, mas especialmente esse povo. Esse é um povo odiado, porque é um povo que serve a Deus, é um povo que obedece a Deus. Mas ai daquele que persegue um filho de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te protege. E aquele que lhe persegue, se não se converter a tempo, um dia vai se ver com Deus no juízo final. Esse povo, meus amigos, foi perseguido no passado e voltará a ser perseguido. Acontece que quando a perseguição voltar agora, será pouquíssimo tempo em relação ao que foi. Aí fecha a porta da graça em um curto período e cai as 7 pragas sobre os perseguidores do povo de Deus. E o povo de Deus não sofre dano de nenhuma praga. Como diz a palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E diz assim, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque você aceitou Jesus, obedeceu sua lei, foi batizado, tem o nome no livro da vida, permaneceu firme na fé, enfim, Deus o guarda, Deus o protege. Embora teremos angústias, mas depois que fecha a porta da graça, nenhuma praga alcança um filho de Deus. E aliás, após o fechamento da porta da graça, nenhum cristão se perde mais ou morre mais. Pode passar por angústias, mas permanece salvo pela graça do Senhor. Ao mesmo tempo que os ímpios não se salvam mais, não tem mais o que fazer, os salvos não se perdem mais. Amém? Hoje a porta está aberta. É por isso que tem gente que vem para a igreja e sai. Mas ainda dá tempo de voltar. Amém? E há pessoas lá fora que virão. É o que estamos fazendo aqui. Hoje mesmo, daqui a pouco, teremos o batismo de uma preciosa pessoa que está retornando para os braços do Senhor. Amém? Que coisa linda. Não perca o batismo de hoje. Muito bem. Nós vimos ainda mais detalhes. Olha aqui na tela, além do que já vimos, além da guerra contra os santos, o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo. Além de ser contra Deus, por se colocar no lugar de Deus, também é o anticristo. Além disso, iria matar os santos, ou destruí-los, e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Tudo isso aqui está nesses versos, viu, gente? Só estou recapitulando para quem não veio ontem pegar a mesma linha de raciocínio. Então, tudo isso aqui está em Daniel 7. Todas essas palavras. E isso aqui especialmente está no verso 25. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. E perseguiria, dominaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo na profecia vale quanto tempo? 1 ano. Daniel 11, verso 13. Então, um tempo, 1 ano. 1 ano tem quantos meses? 12. Ok, então está aí. 1 ano, 1 tempo, 1 ano, 12 meses. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Meio tempo, meio ano, 6 meses. Nós temos aqui desse lado 3 tempos e meio, 3 anos e meio. E aqui temos exatamente 42 meses. Se calcularmos esses 42 meses em dias, nós chegaremos a um período de tempo em dias que foi o domínio do chifre pequeno. 1260 dias proféticos. Lembrando que um dia na profecia equivale a 1 ano. Então foram 1260 anos em que o chifre pequeno dominou a mão de ferro e perseguiu os santos e impôs leis e mais leis e dogmas que até hoje existem. Muitos deles, a maioria deles. Isso vimos ontem. Lemos também ontem Apocalipse 12, 6, 13 e 14. E fizemos um paralelo com Apocalipse, com a mulher e o dragão de Apocalipse 12. Nós vimos, meus amigos, que a mulher fugiu para o deserto e foi sustentada por Deus durante 1260 dias. Daniel 12, verso 6. Apocalipse 12, verso 6. Ou seja, essa mulher aqui é perseguida pelo mesmo período de tempo em que os santos são perseguidos.
Aí vem a pergunta para a gente raciocinar novamente. Eu pergunto, você responde. Olha aqui na tela, por gentileza. Quem é perseguido por 1260 dias em Daniel 7? Os santos, ok? São eles, os perseguidos por 1260 dias. Quem é perseguido por 1260 dias em Apocalipse 12? A mulher, ok? Então veja que a mulher é perseguida pelo mesmo período de tempo em que os santos são perseguidos. Nós chegamos à conclusão, meus queridos amigos, que os santos de Daniel 7 representa a mesma mulher de Apocalipse 12. Aí eu pergunto, o que representa mulher na profecia? Igreja. E eu pergunto, quem são os santos de Daniel 7? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, a igreja verdadeira é composta pelos santos. Essa é a igreja de Deus aqui na terra, que você está sendo convidado a pertencer. Ok? Isso vimos ontem. Nós lemos o verso 13 e 14 de Apocalipse 12 e vimos o seguinte: quando o dragão foi atirado para a terra, perseguiu a mulher. Quer ver? Vou ver novamente, senão você vai pensar que eu estou inventando. Apocalipse 12, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse 12, versículos 13 e 14. Olha o que diz aí. Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 e o 14. Ok? Vamos lá? Apocalipse 12, versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então olha aqui na tela, por gentileza. Olha aqui, ó. O chifre pequeno persegue os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que equivale a 3 anos e meio ou 42 meses, 1260 dias. Agora em Apocalipse 12, fala assim: quando o dragão foi atirado para a terra, perseguiu a mulher por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então veja, eu pergunto, você responde. Quem, olha só a pergunta. Quem persegue os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Daniel 7? O chifre pequeno, parabéns. Quem persegue a mulher por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo em Apocalipse 12? O dragão. Ficou claro? Veja, em Daniel 7, quem persegue os santos é o chifre pequeno. Em Apocalipse 12, quem persegue a mulher é o dragão, pelo mesmo período de tempo. Irmãos, chegamos à conclusão clara, que o chifre pequeno e o dragão, ó, não podemos dizer que um é o outro, mas podemos afirmar sim, que o chifre pequeno é instrumento do dragão para perseguir a igreja de Deus aqui na terra. E quem é o dragão? É o diabo. Então, irmãos, olha para cá. Quem serve o chifre pequeno, serve o diabo. Quem obedecer uma lei que o chifre pequeno mudou, obedece uma lei do diabo, do dragão. Só que o diabo fala assim: não, a lei foi abolida. Está vendo a estratégia? Hoje somos salvos pela graça. Aí vem um monte de coisa que não tem nada a ver para sustentar uma lei mudada que não existe. É uma estratégia, mas louvado seja Deus, porque o povo de Deus se mantém firme na palavra. A lei é imutável, porque Deus é imutável. A lei não salva ninguém, e ninguém aqui está pregando que sábado salva, lei salva. Ninguém falou isso até hoje aqui. É na cabeça de muita gente que acusa os adventistas de falar assim: não, esse povo prega que o sábado salva. Mas ninguém fala isso, é na cabeça dele.
porque ele tem que ter um argumento para não aceitar. Amigos, para servir a Deus é preciso passar pelo caminho da humilhação, o caminho da submissão. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Mas muita gente, devido ao orgulho, não dá o braço a torcer. Mas louvado seja Deus por aqueles que abrem o coração à influência sagrada do Espírito Santo e se convertem a tempo. Louvado seja Deus por sua presença, por você que nos assiste pela internet. A gente sabe que é uma batalha, mas Deus é maior. É por isso, irmãos, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque tem gente que fala assim: pastor, basta ser evangélico, tá bom. Irmãos, com todo respeito, mentira. Não basta ser evangélico, você tem que seguir a palavra. Ah, mas não fala de Jesus, não... Irmãos, falar de... até o demônio fala. Lembra dos falsos profetas que nós vimos aqui? Irmãos, os falsos profetas utilizam a Bíblia, só que pegam textos fora do contexto para arrumar um pretexto. Ensina a mentira. Só que fala de Jesus, é carismático, é mais não sei o quê. Mas não podemos olvidar uma coisa: temos que amar a todos, ninguém está falando mal de ninguém, mas Deus tem sua verdade e seu povo na terra. Servir o chifre pequeno é servir o dragão. Ok? Avançando aqui. Agora vamos ver novamente um texto que vimos ontem, para fechar o assunto. Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Olha só que texto esclarecedor. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha aqui na tela, por gentileza. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? O diabo. Quem é a mulher? A igreja. Então o diabo está irado contra a igreja. Eu pergunto, qual igreja? A igreja que guarda os 10 mandamentos, e aqui já acrescenta ou dá uma ênfase, né? Aqui tem o testemunho de Jesus. E eu pergunto, o que representa o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10, irmãos, é uma pena que não dá, a semana é curta, para tanta bênção nós temos que falar, mas vamos lá, um pouquinho apenas. Apocalipse 19, verso 10, veja o que representa o testemunho de Jesus e que hoje também é muito atacado. Apocalipse 19, verso 10, Apocalipse 19, verso 10, fala assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou dom da profecia, não tem nenhum problema. Irmãos, o testemunho de Jesus, que é uma das características fundamentais dessa igreja, é o dom profético. Mas o que é o dom profético? Aí precisaríamos de um estudo sobre esse assunto. Mas só para você ter uma ideia rapidamente, irmãos, o dom profético, ele foi derramado em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias. Todos os reis de Israel e de Judá, que era um povo só que dividido, tinham um profeta para orientá-los. Na época do rei Acabe, aquele que acabou com tudo, que casou com Jezabel, uma mulher idólatra, pagã. Irmãos, nessa época em que Acabe, sua esposa, levou o povo de Deus a adorar Baal, Deus levantou o profeta Elias. Elias recebia a orientação de Deus, chegava para o rei Acabe e falava: rei, faça assim, assim. O rei não dava ouvidos, aí vinha praga, não choveu tanto tempo, assim por diante. Mas quem tinha o dom profético? Elias. Na época do rei, por exemplo, Josafá, amonitas e moabitas se uniram para tentar destruir o povo de Deus. Era o povo de Judá, cujo rei era Josafá. Josafá teve medo, apregou um jejum em todo Judá, clamou, enfim, e Deus falou assim: calma, Josafá, eu já ouvi a sua oração.
e derramou o dom profético na vida de um homem chamado Jaziel. Está lá em 2 Crônicas capítulo 20. Aí Jaziel se colocou na presença do rei Josafá e disse: ó rei, o recado do Senhor é o seguinte: nesta peleja você não tem que pelejar, a peleja não é vossa, é de Deus. Ficai parado e vede o livramento que o Senhor Deus os fará. Organiza apenas um coral na frente da batalha. Olha a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é o seguinte: confia em mim, eu sei o que eu faço. E aí o rei deu ouvidos ao dom profético, organizou um coral, eles cantaram em frente à batalha, e amonitas e moabitas se mataram. Pronto, resolveu o problema. Irmãos, presta atenção, o dom profético na igreja verdadeira antes de Cristo, que era baseada no judaísmo, as 12 tribos de Israel, era uma realidade quando Deus derramava o dom profético. Eliseu, Elias, enfim. E a igreja cristã, Novo Testamento, fundada com 12 apóstolos, e a igreja remanescente também teria o dom profético. Ou seja, Deus escolheria alguém para se comunicar e orientar sua igreja nos últimos dias. E na igreja adventista veio na pessoa de Ellen Goldwhite, que foi inspirada pelo Espírito Santo, assim como os apóstolos e os profetas antigos. Tem gente, irmãos, que acusa a gente dizendo o seguinte: esses adventistas adoram Ellen White. Mentira. Ellen White era pecadora, falha como você e eu, e precisava da graça de Jesus como qualquer um de nós. Só que ela recebeu o dom profético, e o que ela escreveu, tudo inspirado por Deus, e não sai fora em nenhuma vírgula da Bíblia, nenhuma. Aliás, ela fala assim: unicamente a Bíblia, só a Bíblia, e se considera uma luz menor para nos levar à luz maior. E não seriam necessários os testemunhos do dom profético, caso nós fôssemos homens e mulheres de um estudo mais profundo da palavra. E certa vez um obreiro bíblico de uma certa região me ligou: pastor Raimundo, preciso de um conselho. Qual? É porque tem um interessado estudando a Bíblia comigo, ele quer se batizar, mas tem uma dúvida. Falei: qual a dúvida? Ele: pois é, essa dúvida eu não sei responder, você pode me ajudar? Eu falei: qual a dúvida? Ele perguntou se para ser batizado na igreja adventista do sétimo dia, teria que aceitar Ellen White. Eu falei: fala para ele que não precisa aceitar não. Ué, pastor, como? Perguntou o obreiro. Eu falei assim: ele não tem que aceitar Ellen White, ele tem que aceitar os escritos de Ellen White, como inspirados por Deus. Ninguém tem que aceitar Elias, Moisés, Abraão, Eliseu para ser batizado, porque eles eram pecadores, não são eles que salvam, mas os escritos deles foram escritos inspirados pelo Espírito Santo. Então é simples, irmãos, ninguém deu Ellen White. Na verdade, irmãos, só critica quem não lê. Porque quando você lê, você vai falar assim: meu Pai do céu, é algo simplesmente fantástico. Então essa igreja verdadeira, ela guarda os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e tem o testemunho de Jesus ou a fé em Jesus. Alguém aqui já leu o livro O Desejado de Todas as Nações? Não é um fenômeno? Irmãos, se você pegar esse livro, eu tenho em casa, dessa espessura, você vê as minhas páginas quase todas marcadas, pintadas, anotadas. Eu confesso que várias vezes eu chorei ao ler esse livro. Eu não lia corrido, era uma página por dia no máximo, mas eu mastigava, sabe, pesquisando. É Deus, irmãos, falando conosco. Experimente, leia o livro Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o livro Caminho a Cristo. O pastor Alejandro Bulhon, certa vez numa palestra para os alunos de teologia no nosso colégio aqui, usou uma hipérbole e disse o seguinte: vocês, alunos de teologia, leem esse livro, o Caminho a Cristo, no mínimo 100 vezes. Que coisa fantástica, leia. O Cid Moreira, ele não é membro da igreja adventista, é um amigo da igreja, tem feito trabalhos para a igreja, mas ninguém pode sair por aí falando que ele foi batizado na adventista, que não foi. Ele foi batizado no Rio Jordão por uma pastora evangélica há tempos atrás. Ok, só para desfazer algumas coisas que as pessoas perguntam.
Mas sabe como ele aprendeu a ler a Bíblia? Pega aí no YouTube uma entrevista com a Fabiana Bertotti, a jornalista. Ele aprendeu a ler a Bíblia corretamente pelo livro Caminho a Cristo, de Ellen White. E gravou na sua bela voz esse livro em áudio. Está aí. Enfim, meus amigos, é desse povo que o diabo não gosta, mas é um povo que segue a palavra. Amém? Avançando aqui, meus amigos, olha aqui na tela. O chifre pequeno perseguindo os santos, enfim. Agora faremos o paralelo do chifre pequeno com a besta de Apocalipse 13. Vamos lá? Desse lado aqui da tela, vamos colocar Daniel 7. As características que já sabemos do chifre pequeno. Tem olhos, tem boca, diz blasfêmia, é contra o Altíssimo, faz guerra contra os santos, perseguiria por 42 meses, que são 1260 anos, ok? Desse lado aqui, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a besta. Vamos lá? Apocalipse 13, verso 1 em diante. Apocalipse 13 e o versículo 1 em diante. Presta atenção no que diz a palavra. Apocalipse 13, verso 1 em diante. Está escrito: vi emergir da onde? Do mar, uma besta, que tinha quantos chifres? 10 chifres. E quantas cabeças? 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Ok. Verso 2. Acompanhe por gentileza. A besta que vi, disse João, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Até aí por enquanto. Amigos, olha aqui na tela. Olha aqui na tela. Quando o apóstolo João estava na ilha de Pátimos, teve a visão da besta que surgiu do mar. E ele disse: a besta que vi era semelhante a qual animal? Olha no verso. A besta que vi era semelhante a leopardo. E os pés da besta? De urso. E a boca da besta? Leão. E quem dá poder à besta? O dragão. Não te lembra nada isso? Olha aqui na tela, por gentileza. Vamos voltar aqui para destacar a besta. Olha aqui, ó. Cadê? Olha a besta que João viu subindo do mar. O corpo dela é de qual animal? Leopardo. E os pés? Urso. E a boca? E quem dá poder à besta? O dragão. O que é que te lembra ao ler esse verso? Os 4 animais de Daniel 7. Só muda a ordem. Em Daniel 7 está escrito: primeiro o leão com asas, depois o urso, depois o leopardo e por último o dragão, que seria o terrível espantoso. Irmãos, a besta que João viu surgindo do mar é uma junção dos 4 animais de Daniel 7. Por quê? Qual a razão? Veja, um animal que une essas 4 características. O leopardo, irmãos, o leopardo, em Daniel 7, representa a Grécia. E a Grécia tem uma característica muito clara, é muito veloz. Isso indica que a besta é muito veloz para enganar. Outra característica da Grécia que se encaixa na besta é que a Grécia sempre foi idólatra. Você sabia que os gregos, a maioria, eles fabricavam seus deuses em forma de imagens de escultura para adorar? Aí tem a famosa mitologia grega. São tantos deuses gregos que você nem imagina. Tem até filmes. Então a idolatria da Grécia é uma característica fundamental da besta, que fabrica os seus deuses em forma de imagens para adorar, o que fere o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, enfim, não adore. Mas tem uma outra característica da Grécia que se enquadra na besta. Sabe qual é?
a filosofia grega, que tem, às vezes são, como se diz, frases lindas, citações bonitas, mas irmãos, eu sabia que os gregos, eles tinham um pensamento dualista. O que fere o corpo não fere o espírito. Ou seja, não importa o corpo. Essa pregação de que há uma divisão entre corpo e espírito não é bíblica. Nós somos uno. Ou seja, se você ferir o seu corpo, você fere a vida espiritual. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se alguém, diz a palavra, destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, 16, 17. Então, bebida alcoólica, drogas, qualquer tipo de vício, isso é pecado. Não adianta você, eu oro, mas vou fumar. Eu leio a Bíblia, ok, leia a Bíblia, mas eu estou querendo dizer assim, você não pode pegar e apoiar um vício, um pecado, e dizendo que não tem nada a ver. Eu vou dizer mais. Os líderes da besta, os líderes religiosos da besta, antes de fazerem teologia, fazem filosofia. E depois a interpretação bíblica passa pelo prisma filosófico. Aí se torna uma religião de mistério. Porque você não sabe o que diz. Diz uma coisa, entende-se outra, daqui a pouco contradiz aqui, é um negócio, é uma Babilônia. E você vai ver. Não tem um assim, diz o Senhor. Mas os pés são do urso. O urso representa qual nação em Daniel 7? A nação Medo-Persa. Amigos, o que tem a ver a nação Medo-Persa com a besta? Queremos destacar algumas características. Primeiro, você sabe que uma lei de Medos e Persas, na época, não podia se revogar. Lembra quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Dario foi enganado por homens malignos e invejosos, e chegaram para Dario e criaram uma lei que durante 30 dias ninguém poderia adorar um outro Deus se não fosse ele mesmo, o rei. E o rei bajulado, aceitou e, enfim, colocou essa lei. Só que Daniel, mesmo sabendo que aquela assinatura, aquela lei foi assinada, Daniel não voltou atrás, porque Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, ajoelhado, com as janelas abertas pelo lado de Jerusalém. Daniel colocava-se ajoelhado e orava, tudo indica que era em voz alta, e os homens malignos criaram essa lei para destruir Daniel, porque Daniel, irmãos, tinha um espírito excelente. Enfim. E quando os homens viram Daniel sendo fiel ao Deus verdadeiro, mesmo sabendo da lei, falou assim: ô rei, vem cá, tem um aí que não quer saber do senhor nem da sua lei. Quem é esse louco? É Daniel. Gente, o rei Dario ficou com tanta raiva desses homens invejosos, e falou assim: vocês tramaram, vocês me enganaram, vocês sabem que eu gosto de Daniel, vocês sabem que Daniel é meu amigo, eu vou mudar essa lei. Rei, uma lei de Medos e Persas ninguém pode revogar, e nem o senhor, já está assinada. E o rei ficou com tanta raiva, ele falou: vocês me pagam. Enfim, e Daniel teve que ser lançado, e foi lançado, e foi devorado pelos leões. Amém? Amigos, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus, por sua grande misericórdia, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Se tornaram mansos. Quando Deus age, ninguém pode impedir. O que Deus quer, Ele faz para a sua glória. Poderia sim ser devorado, como outros cristãos no passado foram, ou futuramente também foram, mas Deus interviu, ou interveio, enfim, fez um milagre, e pronto, exaltou o nome do Senhor. E diz a palavra que o rei não dormia a noite toda. Amanheceu, foi: ô Daniel, você está vivo, o seu Deus te ouviu. E de repente Daniel fala assim: rei, Deus me ouviu, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões.
E o rei ficou com tanta felicidade, falou: sai, Daniel, pode sair. Tiraram Daniel. Aí o rei falou assim: agora vem os 3 aqui, os malignos, vem cá, amarrem os 3. Irmãos, a Bíblia que nem chegaram na escada direito, os leões devoraram. Onde estavam os deuses desses homens malignos? Mas por que estamos mencionando isso? Porque assim como uma lei de Medos e Persas não podia se revogar, não mudava. Presta atenção, irmãos, a besta não muda nesse sentido. O que fez, o que pensava no passado, ainda pensa e vai fazer. Não ouvide, Roma não mudou. As intenções de perseguir os hereges, de perseguir os santos, ainda existe. Mas o mesmo Deus que protegeu Daniel vai proteger você, segundo a sua vontade e para a sua glória. Tem outra característica dos medos e persas que se enquadra na besta. Você sabia que existia uma, se é que podemos chamar de religião dos persas, chamada mitraísmo? Mitraísmo é adoradores do sol. Mitra é o deus sol, que vem dos persas. E você sabia que a besta do Apocalipse 13 mudou a lei de Deus em homenagem ao deus sol? Ou seja, paganismo. Mas a besta tem boca de leão. O leão em Daniel 7 representa qual reino? Babilônia. O que tem a ver a Babilônia com a besta? Irmãos, tem tudo a ver. Babilônia é confusão. Porque a Babilônia foi construída por Nimrod. E Nimrod, irmãos, queria construir uma torre que chegasse ao céu, e se viesse um novo dilúvio, as águas não chegariam até lá. Olha a cabeça dele. Mas com isso ele queria tornar célebre o seu nome, exaltação própria, e até ali todos falavam a mesma linguagem. Aí diz a palavra em Gênesis 11, verso 6, Deus disse: desçamos e confundamos a sua linguagem. Aí Deus destruiu a torre de Babel, e um começou a falar uma língua diferente da do outro. Aí tem tantas linguagens hoje, idiomas diferentes. E naquele local surgiu Babilônia. Então Babilônia significa duas coisas, espiritualmente falando: salvação pelas obras e confusão. E essa besta é uma religião confusa e prega uma salvação por obras meritórias. Martinho Lutero foi para o convento com medo de ir para o inferno. Ele pagava promessas, andava ajoelhado, pagando muitas coisas, penitências. Diz um historiador que Martinho Lutero, ele se confessava no sacerdote, aí de repente ele voltava para sua casa, no meio do caminho tinha um pensamento mau, ele voltava para se confessar de novo. Aí o sacerdote um dia falou: ô Martinho Lutero, rapaz, você se confessa toda hora? Você nem cometeu um pecado grave. Um mau pensamento, você vai confessar de novo? Não, rapaz. Porque Martinho Lutero tinha tanto medo da perdição, do inferno. Irmãos queridos, mas tem outra coisa que queremos destacar aqui. A Babilônia, na época de Nabucodonosor, foi advertida por Deus várias vezes. Uma advertência foi o seguinte: Deus havia dado um sonho para o rei pagão Nabucodonosor, e foi o sonho de uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés ferro e barro. E no sonho uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos humanas e atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente, e essa pedra se fez uma grande montanha que encheu toda a terra. Pois é, o rei sonhou, esqueceu o que sonhou, e aí pronto, ficou bravo, ficou com raiva, falou: mas não é possível, eu sonhei um negócio importante, estou aqui apavorado, e mandou chamar os feiticeiros, caldeus, astrólogos, enfim, esses homens que se diziam conhecedores das coisas ocultas e do futuro, e falou assim: ó, é o seguinte, eu sonhei, esqueci o que eu sonhei, e vocês vão me dizer o que eu sonhei e a interpretação, ok? E eles falaram assim: rei, é o seguinte, fala para a gente que o senhor sonhou, e a gente vai dar a interpretação. O rei falou: mas eu não sei o que eu sonhei. Olha,
vocês são espertos, são malandros. Eu percebo que vocês querem ganhar tempo. Rei, fala para a gente o que o senhor sonhou. Eu não sei o que eu sonhei, eu esqueci. Aí o rei percebeu e falou assim: é o seguinte, uma só sentença de vocês, morte. Vocês são incapazes. Só que Daniel, que era um dos sábios da Babilônia, mas não sabia o que estava acontecendo no sentido do sonho, os homens ímpios falaram assim: ok, falaram assim, a gente vai morrer? Vamos chamar primeiro Daniel. Daniel, você é o primeiro da lista. E Daniel falou: vem cá, eu vou morrer por quê? O que eu fiz? Não, o rei sonhou, esqueceu, ninguém sabe o que ele sonhou, consequentemente ninguém sabe a interpretação, e mandou matar todo mundo e você é o primeiro. Daniel falou: calma aí, gente, os deuses não sabem, mas o meu Deus sabe. Pediu um tempo, foi para sua casa, chamou seus 3 amigos de oração, se ajoelharam, clamaram a Deus. E eu pergunto: Deus ouviu ou não ouviu a oração de Daniel? Eu pergunto: só ouviu porque ele era profeta? Não, Deus ouve a sua oração, a minha oração. Todo aquele que vai a Ele, meus amigos, Deus ouve. E Daniel ficou tão feliz porque foi revelado uma visão de noite. E Daniel voltou à presença do rei e falou assim: rei, há um Deus no céu que revela os segredos. Ele remove reis, estabelece reis. Ele conhece o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus me revelou, rei, não porque sou melhor que os outros, mas para que você saiba o que vai acontecer nos últimos dias. Rei, é o seguinte, você sonhou com uma estátua. Aí falou: cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze, e assim por diante. O rei falou: Daniel, é isso mesmo, Daniel, agora eu estou lembrando. Daniel, que impressionante, Daniel. Daniel, o que significa tudo isso? Daniel falou assim: você quer saber mesmo, rei? Quer saber, rei? Claro, Daniel, fala. E Daniel disse: é o seguinte, a cabeça de ouro da estátua representa você e o seu reino, a Babilônia. O que, Daniel? Eu sou a cabeça? É, rei. Oh, me dá um abraço aqui, Daniel. O rei era ganancioso, né? Daniel falou assim: mas não fique tão feliz, rei. Mas por que, Daniel? Porque a sua fama, o seu reino vai passar. Mas como, Daniel? Um reino inferior ao teu vai dominar, e um terceiro de bronze, e assim por diante. Que é isso, Daniel? Sou eterno? Não, rei, só Deus é eterno. Enfim, aconteceu isso. Passou um tempo, o rei entendeu, só que não aceitou. Passou um tempo, o rei falou: sabe uma coisa? Eu não sou só a cabeça. O rei falou: sou o corpo todo. E mandou construir uma estátua de ouro puro, gigantesca. Colocou num lugar chamado Campo de Dura, e baixou um decreto governamental, que todos os povos, multidões, nações e línguas, líderes políticos e todo mundo, religioso ou não, deveriam ir nos dias e horas, no dia e hora marcados, e ao som de toda sorte de músicas, deveriam se ajoelhar diante da imagem que ele havia construído. E quem não se ajoelhasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, antigamente era assim. E veio o dia e a hora, milhares se ajoelharam. Eu creio que até judeus que eram cativos em Babilônia. Era só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ameaça de morte. Mas a Bíblia destaca que 3 não se ajoelharam. Os 3 amigos de Daniel. Alguém perguntou: onde estava Daniel nesse momento? Não sei. Se ele estivesse ali, não teria se ajoelhado. Só sei de uma coisa: Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 amigos de Daniel não se ajoelharam. Alguém viu e falou: rei, tem 3 aí, e são hebreus, que não querem saber do seu decreto, não adoram os seus deuses e assim por diante. Quem são os loucos? Traga-os aqui. Aí levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei falou assim: é verdade? Vocês não se ajoelharam? É verdade, rei. A gente ninguém aqui se ajoelhou. É o seguinte, vou dar mais uma chance. Se vocês não se ajoelharem agora, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Irmãos, a resposta dos 3 é de glorificar a Deus. É impressionante.
Sabe o que eles responderam? Ó rei, o senhor fica sabendo de uma coisa: o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas se não livrar, o senhor fica sabendo de uma coisa: não vamos nos ajoelhar diante da imagem. Diz a palavra que o rei ficou com tanta raiva, irmãos. Nunca tinha ouvido isso. Ninguém nunca, ousou. Diz a palavra que transtornou o aspecto do rosto do rei. Imagina um rei com raiva. E mandou esquentar a fornalha, quantas vezes mais? 7. Aquela fornalha gigantesca. E chamou os 3 homens mais fortes do seu reinado e falou assim: amarra esses 3 aqui. E os 3 homens mais fortes amarraram os 3 cristãos, ou servos de Deus, com roupa e tudo. Falou: lança lá, quero ver, quero ver. Irmãos, quem é que pode com o nosso Deus? Ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, verso 13. E diz a palavra, irmãos, quando eles chegaram na fornalha para lançar os 3 servos de Deus, o fogo, as chamas do fogo eram tão fortes e intensas que devoraram os 3 homens mais fortes do reinado da Babilônia. E os 3 servos do Senhor caíram lá dentro, foram jogados lá dentro. E o rei sentou-se e disse assim: agora vou sentir o cheiro de churrasco, eu quero ver uma coisa. E de repente o rei olha dentro da fornalha e se levanta e fala assim: peraí, não acredito. Peraí, gente, vem cá, não estou entendendo. Que foi, rei? Eu não lancei 3? Claro, rei, mas eu estou vendo 4. E outra, o quarto é semelhante a filho dos deuses. Que filho de Deus? Ele não entendia nada. Deuses? Não, era o filho de Deus. Amém, meus amigos? E o rei falou: vem cá, eu não acredito. E outra, não morreram, nem nada, não queimou nada, estão passeando dentro do fogo. O negócio era grande, né? Ele falou assim: sai, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a palavra, irmãos, que nenhum fio de cabelo se queimou. O fogo serviu para queimar as cordas, ou sei lá o que foi que amarraram. Eu pergunto: quem era o quarto homem da fornalha? Não era um anjo criado, irmãos, era Jesus na sua pré-existência. Esse é o nosso maravilhoso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Irmãos queridos, pergunto, você responde: Deus impediu que os seus filhos fossem lançados na fornalha? Sim ou não? Sim ou não? Não impediu. Mas o que é que Deus fez? Entrou junto. E o milagre foi maior. Amém? O que isso quer nos ensinar? Olha aqui. Deus pode muito bem não impedir que você perca o emprego por servir a Ele. Deus pode muito bem não impedir uma perseguição. Deus pode muito bem não impedir alguma ação diabólica em nossa vida. Mas uma coisa é certa: se você permanecer firme na fé, Deus estará junto com você. E o milagre será tão grande que será contado em sucessivas gerações para a honra e a glória do Senhor. Caso Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se ajoelhado, tivessem voltado atrás, hoje nós estaremos contando uma situação negativa da vida deles. Mas eles são exemplos de homens que permaneceram fiéis e firmes, mesmo em meio a um decreto de morte. E por que estamos mencionando isso? Olha para cá. Irmãos, a lei que Nabucodonosor decretou, de acender a fornalha, enfim, toda aquela adoração, afetava diretamente o segundo mandamento, que proíbe a fabricação e adoração de imagens. Irmãos, a besta de Apocalipse 13, que tem boca de leão, semelhantemente a Babilônia, semelhantemente a Nabucodonosor, um dia vai baixar um decreto a nível mundial, não apenas contra o segundo mandamento, mas contra o quarto mandamento. O quarto mandamento fala: lembra-te do dia de sábado. Mas a besta vai estabelecer o domingo como um dia oficial de culto.
E ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que guardar um falso dia de guarda, um sábado espúrio. Mas Deus tem seu povo na terra. Os Sadraques, Mesaques e Abednegos, modernos, homens e mulheres que mesmo em face da morte não amaram a própria vida e não vão amar a própria vida. Haverá o decreto? Haverá. Haverá perseguição? Sim. Mas Deus tem seu povo que não vai se ajoelhar, ou seja, não vai aceitar. Alguém pode falar assim: são fanáticos, são extremistas ou fundamentalistas. E somos, irmãos, nosso fundamento está na palavra, amém? Aqui está fundamentado o que nós cremos, mas aí estão taxando aqueles que são contra, fundamentalistas, não sei mais o quê. E aí vão dizer: esse povo aí, gente, não se curva por quê? É para o bem comum dos povos. Irmãos, o domingo como dia de guarda será colocado como uma suposta solução, coisa boa entre aspas. Mas nós sabemos, irmãos, que a questão, olha para cá, olha aqui, a questão não é apenas que dia guardar, mas é que Deus servir. Quando falamos sábado ou domingo, não é apenas que dia guardar, mas é que Deus nós servimos. Se servimos o Deus Criador, é obediência à sua lei. E hoje, meus amigos, o mundo caminha para, infelizmente, milhares, para aceitar esse selo, menos os fiéis, o remanescente, de Apocalipse 12, verso 17. Você está entendendo a mensagem? É por isso que a besta, irmãos, tem, olha, semelhança de leopardo, pés de urso, boca de leão, e quem dá poder à besta é o dragão, que representa o mesmo quarto animal, de Daniel 7, e o dragão é o diabo. Por trás da besta, por trás do chifre pequeno, tem o diabo. Já imaginou? Irmãos queridos, e agora? Podemos avançar? Sim ou não? Meu Pai do céu. Nós vamos concluir rapidamente aqui. Aguenta aí. Como dizia minha mãe, não cochila não. Cochilou, o cachimbo cai. Irmãos, nós lemos, olha aqui, ó, Apocalipse 13, verso 1 e 2. Vamos continuar? Rapidamente, agora não tem... Vamos lá, Apocalipse 13, vamos para o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora o verso 5. O verso 5 a gente vai passo a passo. Foi-lhe dada uma boca. Para um pouquinho, olha aqui na tela. O chifre pequeno tem uma boca. E a besta? Veja as semelhanças. Voltando no verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia duas coisas: arrogâncias e blasfêmias. Olha aqui na tela, por gentileza. O chifre pequeno tem uma boca que diz blasfêmia. E a besta? A mesma coisa. Volte no verso 5, por favor. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir. Quanto tempo? Quanto tempo? 42 meses. Olha aqui na tela, por gentileza. Irmãos, quanto tempo o chifre pequeno dominaria? 42 meses, que são 1260 dias proféticos. E a besta? Só voltando, coloca aqui embaixo. É a mesma coisa. Agora eu vou completar para depois chegar lá embaixo. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Ok? Muito bem. Então, a princípio, a gente chega à única conclusão: que o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13 são uma e a mesma coisa. Vamos para o verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra quem? Contra Deus.
Olha aqui na tela, por gentileza. O chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, e a besta contra Deus. É a mesma coisa. Volte para o verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Os santos e os vencesse. Irmãos, o que é uma peleja? O que é uma peleja? Guerra. E é guerra contra quem? Olha aqui na tela. O chifre pequeno faria guerra contra os? E a besta? A mesma coisa. E o tempo aí, 42 meses, que são 1260 anos. Você está entendendo? Irmãos, o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13 são uma e a mesma coisa. Agora, veja o versículo seguinte, Apocalipse 13 e o versículo 8. Quem vai adorar a besta? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, até aí. Irmãos queridos, olha aqui na tela, olha para frente, por gentileza. Quem de fato vai, claro, futuramente adorar a besta? Aqueles que não tiveram o nome no livro da vida, está escrito. Então, se o seu nome não estiver no livro da vida, se o meu nome não estiver no livro da vida, fatalmente vamos adorar a besta. E adorar a besta é adorar o dragão, e o resultado é lago de fogo, é perdição. Eu não quero adorar a besta. E eu pergunto, o seu nome já está no livro da vida? Quando é que o nome da pessoa é escrito no livro da vida? Quando é batizado. Em qual igreja? Na igreja que guarda os 10 mandamentos e tem a fé ou o testemunho de Jesus. Amém, meus amigos? Eu fui batizado com 19 anos. Foi um dia maravilhoso. Quando você foi batizado, o seu nome foi escrito no livro da vida. Depois que está lá, é só perseverar até o fim e será salvo. Porque se a pessoa não persevera, o nome é riscado do livro da vida. Agora, e você que ainda não é batizado? O que falta para você? Deus chama você. Amigos, até aqui ficou claro? Tudo certo? Quem é o chifre pequeno? Quem é a besta do Apocalipse 13? Já vimos que é a mesma coisa. Ao saber um, saberemos o outro. Sabe quem é? Sabe quem? Podemos falar? Não falte amanhã. Olha lá. Amanhã é quinta-feira, penúltima noite. Irmãos queridos, e conhecereis e a verdade vos, repita comigo esse verso uma vez mais, vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, Jesus quer te libertar, para isso quer entrar no seu coração. Vai permitir que Ele entre no seu coração e faça morada? Vai permitir que Ele entre no seu coração e limpe e transforme? Jesus deu a vida por você. Olha o Salvador curvado, tomando sobre si os meus e os seus pecados, mãos amarradas, linchado publicamente, coroado com uma coroa de espinhos, ensanguentado, levou 39 chicotadas nas costas, carregou uma pesadíssima cruz, e finalmente foi levantado entre o céu e a terra. Ele morreu por você. Ele foi perseguido por você.
e não desistiu de você. Ele não desiste de você. Suas mãos foram cravadas na demonstração, ou na maior demonstração de amor que o universo já presenciou. Ao terceiro dia, irmãos, Ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo. Ele está vivo. E em breve voltará para nos buscar com seus milhões de anjos. Amém? Seu nome já está no livro da vida. Eu quero convidar aqui à frente o pastor João Batista, trazendo o João Batista. Eu creio que vão precisar de ajuda aqui. Estamos recebendo, irmãos, nessa noite, para fechar com chave de ouro, para a gente glorificar o nome do Senhor, o irmão Kizan. É isso? Se pronuncia assim? É João Batista Kizan. É mais conhecido por Kizan, não é isso? O irmão Kizan, ele participou conosco do Ministério Adventista das Possibilidades lá em São Paulo. Ele é uma pessoa de baixa visão e também baixa audição, mas ouviu a voz de Deus e enxergou a beleza de Jesus. E nessa noite o irmão Kizan publicamente diz: eu me entrego a Cristo, eu quero seguir a Cristo, quero ter o meu nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Eu não sei se tem parente dele aqui. Se tiver e quiser, seria muito bom, muito legal você, o parente, se aproximar aqui do tanque, desse lado esquerdo, para prestigiar o batismo do irmão Kizan. Já está aqui com as duas crianças. Obrigado, irmã, pela sua presença, viu? Podemos, pastor? Ok. Prezado irmão Kizan, conforme a sua decisão inteligente ao lado da verdade, para o perdão dos seus pecados, para que tenha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que seja ungido para evangelizar, o pastor João Batista, como ministro do Evangelho Eterno, cumprindo a ordem de Jesus nosso Mestre, com muita alegria, o batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Amém. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado para sempre. É o enterro de uma velha vida e o renascimento para uma nova vida em Cristo. Parabéns, irmão Kizan, parabéns pela sua decisão ao lado da verdade. E ele sai feliz da vida. Irmãos, agora é o momento da gente fazer aquela oração especial e intercessora por você. Hoje nós queremos fazer um apelo diferenciado, mas não menos importante, talvez mais importante do que os outros da semana. Olha para cá, por gentileza. Olha para cá. Eu gostaria de saber quem nessa noite está conosco e você ainda não é batizado na igreja adventista. Levante a mão. Obrigado, pode baixar. Você que ainda não é batizado, a pergunta é: você gostaria de ser batizado? Eu não estou marcando data. Poderia até ser hoje, mas pode ser amanhã, quinta-feira, pode ser sexta, pode ser sábado pela manhã no encerramento, mas pode ser a semana que vem, o mês que vem, quando você estiver tudo certo. O importante agora é você dizer: eu quero ser batizado. Quando? Não sei. Mas alguém pode falar: pastor, eu não estou preparado. Mas a pergunta não é se você está preparado, a pergunta é se você quer. Aí Deus vai te preparar.
mediante a sua decisão. Pastor, mas eu sou um pecador. Amigos, só se batiza quem é pecador. Só teve um que foi batizado e nunca pecou. Quem foi? Jesus Cristo. E se Jesus, que nunca pecou, foi batizado, imagine você e eu. Então eu pergunto, você que ainda não é batizado, você gostaria de um dia ser batizado? Levante a mão quem gostaria. Então fica em pé, por gentileza. Isso. E permaneça em pé. Amém. Amém. Permaneça em pé, por gentileza. Há mais alguém que gostaria de um dia ser batizado também? Se há mais alguém, se coloque em pé se você tiver condições. Talvez alguém sentado que já foi batizado e se afastou da igreja, e você precisa de um rebatismo. Você gostaria? Se há alguém que necessita de um futuro rebatismo, em nome de Jesus, se coloque em pé também. Amém. Parabéns às amigas e amigos. Quando Deus chama, é porque chegou a hora. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Permaneça em pé. Há mais alguém ouvindo a voz de Deus? Talvez você já foi batizado em outra igreja, mas não conhecia essa verdade tão linda como você está conhecendo agora. Deus está chamando você também. Se há alguém assim, se levante em nome de Jesus. E como temos feito na semana, hoje não poderia ser diferente nesse quesito. Você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Se você conhece, por favor, se levante também. Vá até essa pessoa e fique ao lado dela. Dê essa força. Faça essa companhia. Parabenize. Aí você fala, pastor, eu não conheço. Mas se você quiser se apresentar, não deixe ninguém sem uma companhia. Isso. Vá até essa pessoa. Tem alguém sem companhia? Não, né? Isso, faça companhia. Somos irmãos e amigos. Amém. Agora eu quero chamá-los aqui à frente, para a gente fazer oração especial, pode ser? Só que eu quero que vocês venham desse lado aqui, por gentileza, e deixe o corredor livre para a filmagem, para o momento da oração, pode ser? Vocês estão em pé com os seus amigos? Por gentileza, fiquem aqui desse lado esquerdo e desse meu lado direito aqui, em volta do tanque, mas desses lados, porque a gente quer orar por vocês. Podem vir, podem vir. O Israel está se aproximando também, para cantar a música especial, em homenagem a vocês e para a glória do Senhor. Podem vir. Deus chama, e Deus capacita. Deus chama, e Deus prepara você. Amém. Se há mais alguém ouvindo a voz de Deus, não tenha medo nem receio. Se aproxime. Deus chama você também. Israel, lindas músicas você tem cantado aqui. Deus tem te dado um dom maravilhoso. E uma vez mais, Deus vai te usar. Eu convido todos a se colocarem em pé. Preste atenção na música. Deixa essa música te envolver. É a palavra do Senhor através da música. Essa música, irmãos, nos leva ao Calvário, nos leva a Cristo, ao sangue de Jesus, ao sacrifício de Jesus por mim e por você. Volta, por gentileza.
tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo por que ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Suportou sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Suportou sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou. Te pedir, ele se entregou e eu fui o culpado. Que música, hein, gente? Nos leva realmente ao Calvário. E a cor do Calvário é a cor do sangue. É a maior expressão de amor já demonstrado. Vamos fechar os olhos. Pai Celestial, estamos agora contemplando o Calvário. Ali,
entre o céu e a terra, o Senhor Jesus pendurado, derramando o teu precioso sangue para nos libertar. Ao mesmo tempo que a cruz foi ignomínia, foi morte, tortura, foi triste, também foi libertação, foi cura, foi vitória. Portanto, Senhor, a Ti a honra e a glória, hoje e para todo sempre. O Senhor não está mais numa cruz, o Senhor também não está na sepultura, o Senhor está vivo e está aqui no meio de nós. Senhor Jesus, receba a honra, a glória, o louvor, hoje e para todo sempre. Abrace, Senhor Jesus, cada homem, cada mulher que está aqui à frente, derrama sobre eles o Teu Espírito, venha prepará-los para o batismo e para o Teu reino celestial. A toda a Tua igreja, todas as nossas famílias aqui representadas, toma-nos em Teus braços, e quando o Senhor Jesus regressar com seus milhões de anjos, que nenhum de nós aqui se perca, Senhor, mas que todos estejamos preparados. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, louvado seja Deus por vocês. Até que dia? Amanhã, amanhã sim será a revelação, porque a de amanhã não pode passar, porque sexta-feira o tema vai ser sobre a lei de Deus, mas amanhã, quinta-feira, você vai saber de fato quem é o chifre pequeno e quem é a besta do Apocalipse 13.